Fala Colorados canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo, mas antes de começar esse vídeo eu quero falar da nossa nova parceira que é a OneXBet, a maior global bookmaker do mundo que patrocina Liverpool, Barcelona e diversos times do futebol brasileiro e também vários estaduais, inclusive o Campeonato Gaúcho. É certamente a maior casa de apostas do mundo e além disso ela te fornece ótimos ganhos e também um depósito muito rápido. Tu vai poder pegar o teu dinheiro na hora, basicamente. Então não perde tempo e vai no primeiro comentário fixado ou no link da descrição e te cadastra lá na OneXBet. Caso tu te cadastrar, utilize o cupom CANALTN, porque no teu primeiro depósito tu vai ganhar o dobro. Ou seja, se tu botar 50 pila lá na OneXBet, tu vai ganhar mais 50. Se tu botar 100, tu vai ganhar mais 100. Se tu botar 500, tu vai ganhar mais 500. Então eu tô te dando aqui a oportunidade para tu poder apostar na maior casa de apostas do mundo, a OneXBet. Bota lá uns 50 pila e faz o teste lá, ver se tu gosta dessa casa de apostas, tá bom? Então também tem a dica do dia, que é Real Madrid e Elche, né, pela La Liga. Vitória do Real Madrid, claro, para tu ganhar aquela apostinha já num jogo bem fácil de Real Madrid ou Elche, tá bom? Então, agora roda a vinheta. Fala Colorados, então vamos atualizar aqui sobre as principais informações. O Internacional que continua no mercado, né, atrás de volantes para a próxima temporada. O Inter que sondou a situação do Gustavo Assunção, que está no Galatasaray, sondou a situação do Bruno Gomes, aliás, negociação do Bruno Gomes muito avançada, a do Tietê, o empresário, confirmou. Então tem algumas coisas que a gente tem que falar já sobre o Internacional. E a gente vai começar, né, primeiramente começando com essa informação do Tietê, que quem concedeu essa informação foi o empresário do jogador, que é o Nick Arcuri. Ele deu uma entrevista para a Central do Mercado, que é lá da Sport TV, e nisso ele falou que times da MLS, o Internacional, o Grêmio sondaram a situação do Tietê. A gente tem que lembrar que em 2021, antes de ir para o Atlético Mineiro, o Tietê já tinha sido tentado pelo Internacional, então já é um desejo antigo por parte da direção do Internacional. Posteriormente a essa entrevista, eu consegui conversar com o Nick Arcuri e perguntei mais detalhes sobre essa sondagem do Internacional, e ele me falou que não partiu apenas só de uma sondagem, não teve nada de proposta. O Inter só perguntou como está a situação do atleta, até quanto tempo que ele vai ficar no Atlético Mineiro, se o Atlético Mineiro vai comprar um jogador, se depois ele vai voltar para o São Paulo, e a tendência é que ele retorne para o São Paulo. Ele tem contrato até maio com o Atlético Mineiro, então pós o estadual ele retorna para o São Paulo. São Paulo não quer utilizar o jogador e deve reemprestá-lo, e o Internacional a partir de maio, que é quando acaba o contrato dele no Atlético Mineiro, pode partir para uma ofensiva para conseguir o Tietê, que é meio campista, atua também como um pouco de lateral direito, mas joga muito pouco como lateral. Ele é preferencialmente camisa 8, é o cara, digamos que o segundo volante do time, né? Me lembra muito assim um Edenilson, só que um Edenilson sem grife. Obviamente o Edenilson é muito melhor que o Tietê, mas tem características parecidas, aquele cara famoso de área a área, mas é um jogador que o Inter sondou de acordo com o empresário. O empresário pode estar tentando valorizar o jogador? Pode, mas esse é um empresário que não tem essa característica, então o Inter realmente pode ter feito sim essa sondagem por este atleta, tá bom? Antes de continuar com as principais informações, deixa aquele teu gostei, te inscreve nesse canal e ativa o sininho de notificações. Batemos já mais de 13 mil colorados, então agora tu que não é inscrito, te inscreve, vem fazer parte para a gente tentar bater no mínimo 14 mil colorados até o final aqui do mês de fevereiro, né? A gente tá em janeiro, mas até final de fevereiro vamos tentar bater 14 mil, então te inscreve aqui nesse canal. Tá bom? Vamos continuar então com as informações do nosso Colorado, que a gente tem mais uma informação para tratar agora de um cara que poderia vir da Europa e já é cria das categorias de base do Internacional. Eu estou falando do Bruno Fuchs, zagueiro de 21 anos de idade, que foi vendido ainda em 2020 por 8 milhões de euros para o CSKA Moscou. E o Bruno Fuchs, ele não tá jogando por lá, né? Ele teve uma lesão muito complicada lá na Rússia, não se adaptou bem lá e o clube russo quer negociar ele. E ao que tudo indica, tinha uma informação que ele teria interesse em retornar para o futebol brasileiro. O empresário Augusto Nogueira, que é empresário do Bruno Fuchs, nega a possibilidade de retorno para o Brasil, mas existe essa possibilidade. Outra coisa é que o Flamengo poderia estar tentando a contratação do Bruno Fuchs, né? O Flamengo que está atrás de zagueiros, está para perder o Léo Pereira, né, para um time do México, e estaria tentando essa possibilidade do Bruno Fuchs. Obviamente, quando a gente fala de Bruno Fuchs voltar para o Brasil, logo a gente vai pensar no Internacional, já que é o clube formador e o clube do coração dele. Como o Inter em julho pode perder o Bruno
Mendes, existe uma possibilidade de ter uma recomposição, que poderia ser o Bruno Fux, apesar de a gente ter Rodrigo Moledo e também já ter o Kaique Rocha, mas é um cara que a gente tem que ficar sempre no radar, apesar do empresário negar a possibilidade, a gente tem que ver que ele não tá jogando lá na Rússia, e ele pode ter sim o interesse de sair de lá, mas o Flamengo aparece como interessado, e quando o Flamengo aparece como interessado, a gente já sabe que a negociação tem sim para ficar muito, mas muito complicada, tá bom? Então vamos para mais uma informação agora do Internacional sobre um volante, uma informação que eu dei assim, ó, há muito, mas muito tempo para vocês, que era uma negociação que já estava muito encaminhada, só que por causa de um jogador, essa negociação acabou brecando, que é do Bruno Gomes do Vasco da Gama. Lembra que há semanas atrás eu te falei que o empresário dele me confirmou que ele estava vindo por empréstimo para o Internacional por uma temporada com passe fixado? Então essa informação realmente procede, e o Inter continua tentando a contratação desse volante Bruno Gomes de 20 anos do Vasco da Gama, com passagem também pela seleção sub-20 brasileira, e é um atleta que o Inter tenta. Só que tem uma possibilidade que tá brecando esse negócio. Entre o Internacional e o Bruno Gomes tá tudo certo, entre o Vasco e o Internacional tá tudo certo. Só que o Zé Gabriel era um cara que ia ser envolvido nesse negócio. Todo mundo sabe que o Zé Gabriel está nesse momento afastado do Internacional porque ele está em uma negociação. E essa negociação é com o Vasco da Gama, onde o Inter trocaria o Zé Gabriel pelo Bruno Gomes do Vasco. Cada um iria por empréstimo, o Bruno Gomes indo por uma temporada e o Zé Gabriel indo por uma temporada do Vasco da Gama. Só que o Zé Gabriel, ele não quer ir para o Vasco da Gama. Ele entende que o Vasco da Gama não é um clube tão interessante para ele ir nesse momento. E por causa disso, a negociação está brecada, está parada. Esse era o volante que o Internacional queria anunciar. Junto com o Lisieiro, essa negociação já era para ter sido terminada há algumas semanas. Lá quando eu trouxe a informação para vocês, há mais ou menos 2 semanas atrás foi quando eu trouxe aquela informação para vocês. Só que essa negociação não está andando. E o Zé Gabriel não tá querendo ir pro Vasco, que a tendência é que ele possa acabar indo para outro clube. A gente sabe que tem um interesse de um clube japonês interessado no Zé Gabriel. Daqui a pouco pode ser o time que ele queira ir. E o outro é o clube brasileiro, que é o Vasco da Gama, que ia acabar sendo a negociação com o Bruno Gomes. Se acabar a negociação com o Bruno Gomes, o Inter deve partir para outros nomes. Até por isso, já sondou o nome do Tietê, que nesse momento veste as cores do Atlético Mineiro. E também sondou a situação do Gustavo Assunção do Galatasaray, que já era um cara que tinha sido tentado em 2021 lá no Internacional. Então nesse momento são as negociações que o Inter está andando. O Inter quer fechar com mais um volante para essa temporada, mais um lateral direito e ainda os pontas que o Inter negocia. Não só com o Ezequiel Barco, mas o Brian Rodrigues, esse sim muito próximo de ser novo reforço do Internacional, tá bom? Então, essas foram algumas atualizações aqui que eu trouxe para vocês sobre as principais notícias do nosso Colorado no dia de hoje. Lembrando que à noite vai ter live aqui no canal, tá? Noite, 9 horas da noite, tem live no canal, onde eu vou te atualizar com as principais informações do Internacional. Também não esquece de te tornar membro desse canal por apenas R$ 4,99. Lembrando que quem é membro entra no grupo de WhatsApp e lá tu recebe informações sempre de forma antecipada e também sempre de forma exclusiva. Tá bueno? Então, vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero ter gostado. Deixa aquele teu gostei que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais colorado. Te inscreve se tu ainda não é inscrito. E eu volto à noite para trazer novas informações aqui do nosso Colorado. Tá bueno? Então, deixa aqui nos comentários o que tu achou dessa informação. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que tu tenha gostado. Um grande abraço. Não esquece de ir nos nossos dois parceiros, a Mapcel Porto Alegre e também o Ativo Ultra. Tu que tá com aquela performance não tão boa, compre um ativo com uma entrega 100% sigilosa e a Mapcel, a melhor assistência técnica aqui de Porto Alegre, tá bom? Então, um grande abraço para todos os senhores. Valeu, falou e foi.